Bora, Fiel, se liga aí no desabafo do Vessone com a derrota do Corinthians ontem para os Mulambo. O Corinthians que foi prejudicado ali no segundo gol, onde o jogador dos caras se chutaram pra lateral. E o Vessone falou tudo nesse vídeo, comentou sobre o pênalti cavado do Yuri Alberto, que tá de sacanagem, né? Então comenta aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. O derby da cabeça de porco, aquilo é um negócio que todo mundo... E se virou o que você falou. Derby da cavadinha. É o jogo da cavadinha. As pessoas daqui a 20 anos, o que o Yuri Alberto conseguiu é todo mundo lembrar dele daqui a 20 anos, 30. Ele vai parar, vai estar velhinho com seu netinho lá. E aí, tudo bem? Tudo. Lembra aquele dia que você fez aquilo lá? Infelizmente, lances assim... o cara arrasta pro resto da vida dele e ele vai levar isso pro resto. Como lembramos da cavadinha do Pato com o Dida, né? É a mesma coisa. Era 16, nós estamos indo pra 10 anos. 10 anos. Então... Aliás, esse Corinthians é um Corinthians meio cavadinha. Daqui a pouco a gente vai falar, porque não foi só ele não que fez cavadinha recentemente, 16, não, vamos 14, falar. Já deu 11 Ah, anos. é? Foi 14. 14, exatamente. Copa do Brasil de 14, perdão, 11 Contra o anos. Dida no... O Corinthians não jogou mal, né? Não dá pra dizer que o Corinthians jogou mal. Tomou uma virada e tal. E acho que o Dorival até fala bem sobre as trocas, né? Como muda tudo, mas... Não foi um mau jogo do Corinthians. Claro que está marcado pela história do Yuri Alberto, que a gente vai falar já já. Mas foi um primeiro tempo digno. Digno não, bom. Pois é, o Corinthians faz talvez não, o primeiro tempo é o melhor tempo com Dorival e talvez da temporada, nem quando ganhou as duas do Palmeiras na Copa do Brasil, jogou tanto. O time teve todas as valências que um time precisa ter. Física, técnica, tática, emocional, psicológica, o time, né? Não estou falando de um personagem específico. Então, o Corinthians faz por merecer terminar a primeira etapa. Eu vou ser bonzinho aqui, 2-0. Assim, mínimo do mínimo do mínimo, você ir pro intervalo com essa vantagem para depois tentar sustentá-la posteriormente. E por que era tão fundamental você sustentar um 2-0 no mínimo? Eu acho até que era para um 3-0, estaria bem justo um 3-0 no primeiro tempo. Porque você sabe que no segundo tempo, 5 seus vão entrar e 5 seus vão sair. 5 do adversário vai entrar e 5 vai sair. E nessa hora, nesses 10 entrando e 10 saindo, o jogo vai se modificar. Ninguém precisa ser especialista em bola, ninguém precisa ser um grande gênio para saber que a hora que colocar Thales Magno, Rian, Kaká, Angileri, e a hora que colocar Jorginho, Luiz Araújo, enfim, quem entrou no Flamengo? Plata, Danilo, Alexandre. sim. O mundo ia mudar. E o Pedro olhando. E outros que nem foram relacionados, hein? Ou seja, se você fez por merecer aquela distância de gols, se você jogou para aquilo enquanto você tinha mais perna, melhor condição, jogando mais bola, e você não faz, a sua chance de não ganhar o jogo, ela é gigantesca. E de perder, ela é boa também. Porque aí entrou depois o lance do gol, enfim, com o lance da arbitragem que a gente fala depois. Então, para mim, o maior problema do primeiro tempo, do que o Yuri Alberto fez, é simplesmente destruir o que o time fez. O Corinthians time não merecia o que o Yuri fez. Os jogadores não mereciam, a comissão técnica não merecia, o Dorival não merecia, a torcida não merecia. Porque o Yuri Alberto... eu tenho 46 anos. Eu não lembro de um jogador em 45 minutos falhar tanto individualmente, em lances individuais, ser um protagonista negativo tão grande em 45 minutos. O Corinthians já teve vilões na sua história, eu já vi muito jogador errar, perder pênalti decisivo, momentos que não podia perder gol, mas a sequência que o Yuri Alberto tem, e não é só o pênalti que a gente fala depois, mas a sequência toda, o combo todo de lances que ele perde, como esse, com o Bidon achando um passe masterclass aí, ó. Aí que era pra cavar, ele encara o goleiro chutando forte. Quando era pra chutar forte, ele dá a cavada só pra exemplificar o que aconteceu. Ele podia ter driblado também, enfim. Então, o que o Yuri faz, e é sempre ruim a gente personificar numa pessoa, individualizar um jogo, mas esse eu não consigo não individualizar.
Porque o Corinthians, como time, o Dorival como treinador, a sua comissão técnica, mereciam sorte melhor. Mereciam ter virado um 2-0, talvez um 3, e aí falar assim, ok, é a hora das trocas, eu vou piorar, mas aqui acabou o jogo. Eu vou murchar a bola, eu vou tirar de qualquer jeito, eu vou só me defender, eu vou destruir, eu vou fazer meus 3 pontos. E caso eu tome um gol, eu tenho uma margem para me segurar. Você não tinha margem, você não tinha praticamente margem nenhuma mesmo fazendo esse gol. E aí acontece o que aconteceu. Depois eu vou falar do Yuri individualmente e tal, mas para mim o resumo é esse, assim, o time não merecia o que o Yuri faz no primeiro tempo, o Yuri destrói o Corinthians. E aí não dá aquela margem que é necessária quando você pega um elenco como o do Flamengo. É necessário. Não adianta você ir jogar... Você não vai ter 90 minutos num alto nível físico, técnico, porque você só vai ter 11, talvez 12, no máximo 13. Tirando o Palmeiras, que aí tem bastante jogador. O restante vai jogar sempre no limite. Só que esse limite vai baixar, eles vão subir, parte tática, parte técnica, parte física, você vai baixar. Se você não tem margem para sustentar o resultado, acabou para você. Com a nota que o Yuri Alberto colocou nas redes sociais pedindo desculpas pela cavadinha. Olho na tela. Peço desculpas pela cobrança do pênalti, foi um erro meu. Felizmente pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber com razão. Vessone, ontem, fazia tempo que eu não usava o meu X, mas eu usei ontem algumas vezes. E uma delas foi falar assim, a ciência ainda vai ter um estudo que ela entra no cérebro do cara nessa hora. A hora que o cara fala assim, agora é comigo, tô aqui num pênalti, tô jogo pelo Corinthians contra o Flamengo. A hora que ele vai pra bola, o cérebro faz alguma coisa e o cara vai dar uma cavadinha. Porque assim, você pensar com um mínimo de racionalidade, você não precisa ser a pessoa mais racional do mundo, mas uma pessoa normal. Fala assim, eu vou encher a bota aqui, vamos fazer o gol e vamos embora. Não, o cara vai lá e dá uma cavadinha. Ele não tem nada a ganhar com a cavadinha. A torcida do Corinthians não gosta de cavadinha, né? Você fala aí, você que é corintiano, você preferia 10... Não por causa desse chute aí, mas que a bola entrasse. Você preferia uma cavadinha ou um chutão que a bola entrasse? Até que se ela não entrasse, se fosse batendo decentemente, tava tudo bem. Se o cara dá uma bicuda, a bola bate na trave, tudo Alguém bem. falou alguma coisa que ele perdeu o pênalti pro Palmeiras? Não. Então é isso que é o meu desafio. A ciência deve estudar esse negócio. E eu fico imaginando como está a cabeça do torcedor corintiano, além da dele mesmo, que agora está arrependido. São várias camadas aí. O Yuri Alberto está no Corinthians desde 2022, são 3 anos de clube, né? Então ele está bastante acostumado com a instituição e com o torcedor. Então essa sua resposta ele já tem. São vários problemas nessa atitude que ele teve. Uma atitude patética, uma atitude inconsequente, irresponsável e injusta. Injusta porque os seus companheiros todos não mereciam isso. As 40 mil pessoas que estavam na Neoquímica Arena não mereciam. Os milhões de torcedores também que estavam acompanhando pela TV não mereciam. Ele cita na própria nota dele da assessoria, porque ele não teve a coragem de ir lá falar com o torcedor depois na zona mista. Eu estava me incomodando demais esse jejum. Pois é, você está num jejum de meses, você está jogando contra o melhor time do Brasil tecnicamente, contra o melhor elenco do Brasil praticamente. Você está fazendo um grande jogo, você tinha perdido o gol, você tem a chance de fazer 1-0 dentro da sua casa e você toma uma atitude como essa. Eu acho que é daquelas atitudes que elas marcam, é uma atitude tão patética, uma atitude tão inconsequente que isso vai marcar negativamente o artilheiro do hoje da Neoquímica Arena, o artilheiro do elenco, o artilheiro do século do Corinthians, porque isso é para sempre. E tem um agravante, assim, né? Neste brasileiro, o Memphis já tinha cavado em Mirassol. E ali... Como citou o Dorival na coletiva. Se você já tem um exemplo de um problema que deu... Recente. No mesmo campeonato... E você faz de novo, num contexto de um 0-0 contra o Flamengo. Se tá 4-0, 3-0, faltando 5 minutos, perdi, tá tudo bem, os 3 pontos estão garantidos, podia ser contra quem fosse. Então, é de uma infantilidade, é de uma
A gente vai tentando encontrar palavras mais tranquilas diante de uma situação como essa, mas é difícil, assim, porque... primeiro que a incredulidade do estádio, as pessoas olhando uma pro outro e falando, eu não acredito que ele fez isso, ele não pode ter feito isso, ele não fez isso com a gente. As pessoas conversando uma a outra do estádio, assim, olhando uma pro outro, do tipo, o que ele fez? Por que ele fez? O que aconteceu? É mentira o que a gente viu. Então, quando você tem uma catarse, assim, de todo mundo se perguntar a mesma coisa, olhar a mesma coisa, e eu acho que esses jogadores de hoje, eles vivem, muitos deles, no mundo da fantasia. Eles vivem num mundo à parte. Eles acham que tá tudo bem. A ponto do seu Roberto fazer o gol depois e ir comemorar e tomar o amarelo, que é o terceiro, ele tá fora do Beira-Rio. Então, se já não bastasse tudo que ele fez, isso também, né? ele tomou o terceiro e tá fora do Beira-Rio. Porque ele foi comemorar com a torcida. O máximo que ele deveria ter feito faz o gol, a hora que a bola estufou, ele vai lá, pega a bola lá dentro e volta pro meio de campo e põe pra começar o jogo de novo, porque ele precisava fazer mais uns dois. Ou só faz um gesto pra torcida, pega a pede bola... desculpa, e segue o jogo, volta né? lá e segue pro jogo. Não, foi lá, abraçou, chorou, fez draminha. Então, assim, cara, é daquelas noites completamente inexplicáveis pra um jogador que tem uma história já no Corinthians de 3 anos, uma história que eu digo de tempo, porque de título só tem o Campeonato Paulista. Tem menos do que um monte de jogador ruim que passou pela instituição e que são muito mais vitoriosos do que ele. Então, o mínimo que eu espero é que os jogadores, se não quiserem fazer isso publicamente, que eu espero que o bicho tenha pegado no vestiário, que hoje no CT o bicho pegue mais ainda, que o seu Dorival, o seu Fabinho, isso precisa parar. Alguém precisa brecar isso daí. O próximo que fizer é rescisão de contrato, é multa. Não dá, porque não dá. É inaceitável um lance como esse. E quem estava no estádio vai saber do que eu estou falando. Ele implodiu a Neoquímica Arena, ele implodiu o ambiente do estádio. A torcida demorou uns 20 minutos para falar, vamos embora de novo, não tem o que fazer. Porque era tanta... incredulidade das pessoas que ninguém acreditava e o estádio parou. Porque as pessoas pensavam, o que esse cara acabou de fazer com a gente? Então, é algo que realmente em 46 anos, isso foi o pênalti. Ele perdeu mais 3 chances cara a cara, que aí sim era hora de cavar e de fazer o gol. Se o Pedro pega as chances que ele tem, era 4-0 no primeiro tempo pro Flamengo. 4-0. Porque o Pedro ia fazer os 4 gols, ia cavar as 4 vezes, ele ia cavar 3, ia bater sério o pênalti e estaria 4-0 e você, como eu disse, teria uma margem para a segunda etapa. Pedro nem entrou ontem. Pedro nem entrou. Então, assim, se vai servir de exemplo, o jogador hoje em dia é tão alienado que eu não sei se vai servir. Mas eu espero que no mínimo tenha uma cobrança interna, porque a do torcedor na rede social tá tendo. E só para fechar, os jogadores que vestem essa camisa, eles têm que agradecer todos os dias por jogar no Corinthians. Você tem 60 clubes na Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Em 59, o Yuri Alberto ia ser xingado, hostilizado dentro do campo, durante o jogo. E a torcida do Corinthians conseguiu gritar o nome dele durante o primeiro tempo e no intervalo. Ele ganhou força do torcedor. Quem fez esse gol não foi o Yuri, foi a torcida, que ainda o apoiou e gritou o nome dele. 59 outros clubes, esse cara estaria xingado e destruído durante o jogo. E ele conseguiu ser aplaudido. Então vocês, jogadores, agradeçam todos os dias por jogar num estádio, num clube, com um torcedor que não enche o saco do jogador, independentemente do que aconteça. Até esse tipo de aberração, e foi o caso de ontem. E o lateral agora passa a ser uma jogada que assim. Que foi o que o Abel reclamou, que na Copa do Brasil não ficaram na frente do Garro e tal, né? Isso, exatamente, foi a falta que o Garro sobra para o Mateuzinho cruzar, né? Então são detalhes em jogos grandes, são muito importantes, mas o Plata, que tinha entrado e não o Pedro, de novo foi importante. Ele tinha sido o personagem da expulsão do cartão revisto lá contra o Estudiantes. E agora ele foi muito importante nessa situação de jogada de dúvida. E só para não deixar passar, o VAR não presta para nada
E nos 2 lances que eu citei envolvendo o Plata, você percebe como o VAR não pode intervir nessas situações de duplo cartão amarelo e de lateral. Às vezes pode acontecer num lance irregular decisivo o VAR não poder fazer nada. Enquanto em várias situações ele interfere do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Então o VAR, a falácia que o VAR vai resolver problemas do futebol, vai não sei o quê, até o protocolo para mim é caduco. Porque nessas situações, um gol ou um duplo cartão amarelo que dá vermelho e não é justo, não é certo, o VAR deveria poder intervir. Perfeito. E aqui é um lance totalmente objetivo. Não tem interpretação. Exatamente. É bateu ou não bateu. Então, e é gol. E é gol, Se exato. é pra o VAR analisar todos os gols, Sim. esse do lateral não é, porque não é. Lance Ou todo objetivo. cartão Todo cartão Exato. vermelho não é pra analisar, mas 2 amarelo não. Então, o protocolo precisa ser melhorado, tá Concordo, claro. Os 2 concordo. lances aí ficam claros. Segundo amarelo, um lateralzinho que gerou o gol, vamos ver. Deixa ser passível a Quando isso. tem o gol, não volta a fita, quando a bola tá rolando Isso, até achar alguma coisa, se for o caso, foi gol. E o duplo cartão amarelo, para mim, é a mesma situação. Você vai tirar o jogador do jogo. Né? Por isso, o Plata só teve o cartão revisto pós-jogo, né, para o segundo jogo. Esse que leva, que você tá dizendo, né, que arrasta a jogada, gol, vamos rebobinar. O Corinthians teve 5 gols tirados assim, 2 do Vasco, 1 do Santos e 2 do Inter. Sim, Então foram 5 gols assim, que rebobinou a falta do André, a falta do Mateuzinho, porque o protocolo libera, mas um desse não libera. É muito... É duro, né? Realmente. E a bolinha realmente tá ali. Até passa em cima da bola. Não, Olha lá. foi certinho. Passa Mas em cima da passou bola. por cima. Mas ele observa a bola embaixo dele, ele tá Isso. muito esperto, porque talvez ele não estivesse nem observando. Agora, eu nunca duvido da capacidade brasileira de desmoralizar esse negócio, como já aconteceu no jogo do Galo. O Galo estava ganhando de 1-0, as bolas sumiram da casinha. pote? Da casinha. Eu não Do vi pote, isso. era Sumiu? só pote vazio. É mesmo? Aí, cadê? Tá. Então, daqui a Mas pouco... aí, assim, eu acho que também tem algumas situações assim, sumiu a bola do jogo, dos potinhos, perde o mando de campo. Ah, sim. Perde o mando de campo, não é multa, perde o mando de campo. Então, se você for espertão nesse jogo, tal, não sei o quê, no próximo você não joga em casa. É uma boa medida, rigorosa. Aliás, a medida do potinho é boa, hein? Vamos Muito ver. boa, A essência dela é muito boa. Muito boa, Muito boa. Muito boa. Então é isso, mano. Eu procurei separar aqui mais o Vessone, né? Falando aí, só no finalzinho ali que deixei os caras mais falando. Porque o Vessone é quem entende de Corinthians, né? Ele. Cara, o que se passou na cabeça do Roberto naquela cavada ali, mano? O que se passou na cabeça do cara? O Dorival falou que nem treinar ele treinou assim, tá ligado? Nós chega num jogo grande desse, o cara me cava no meio. O goleiro dos caras pega sentado, cara. Ô, na moral, cara. É inacreditável, inacreditável. Dava uma porrada. Mano, se ele perdesse de qualquer jeito ali, no canto, no meio e tal, beleza. Mas bate sério, cara. Não pode. Não pode. Já basta o Mente lá contra o Mirassol dando aquela cavada. Agora, não sei, mano, os caras tão de sacanagem com a cara do torcedor, mano. A gente não tá numa fase boa, já não tá no clima bom dentro e fora de campo. Os caras resolvem piorar, né? É brincadeira. Aí, como o Wilson disse, o cara faz o segundo gol, vai lá na torcida, toma o segundo amarelo e fica de fora quarta-feira contra o Internacional, que é um jogo que normalmente o cara costuma fazer gol, o Roberto. Agora a gente vai aí de Guinegão, Vitinho. Mano, nem me coloca Thales Magno, nem. Cara, Thales Magno é uma vergonha, mano. No segundo tempo, olha o cara catando cavaco, sozinho com a bola, cara. Inacreditável, cara. Inacreditável. Então, quarta-feira aí, mais um sofrimento, mais um dia de sofrimento. Talvez aí, né? Mais um jogo onde que a gente vai, né? Ficar sem vencer. Não vou falar que derrota, que a gente nunca vai pra perder, mas. Aí sábado finaliza contra o Mirassol, vai ter 10, 11 dias de data FIFA. Pra treinar, né? Não sei se adianta muita coisa treinar, né? Ficaram praticamente 2 semanas treinando, com semanas livres e. Cara, sim, apresentou uma melhora no primeiro tempo ali, mas é um time que cai muito fisicamente no segundo tempo, cara. Cai muito, mano. Os caras, a torcida já tá botando culpa no preparador Dorival lá, que é um velho lá, até que esqueci o nome dele, mano. É um velho lá que, pelo amor de Deus, mano, os caras morrem no segundo tempo. No primeiro ainda já tava morrendo, então. É isso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Então até a próxima, valeu, é nóis.